Oi, amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para deixar algo da parte de Deus para edificar as nossas vidas nesse dia, amém? A palavra do Senhor vai nos dizer em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Porque, pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feriste da espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da sua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Tomarei as tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol, perante esse sol, porque tu fizestes em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel, perante o sol. Glória a Deus por essa palavra, amados. Olha o que o Senhor tem para mim, para a tua vida, nesse dia, em nome de Jesus. A gente vai pegar o gancho do outro vídeo. Quem não viu, gente, corre lá, dá uma olhadinha, pra gente, sabe, pra gente pegar tudo bonitinho, porque a gente tá falando a história de Davi com Betseba e da morte de Urias, e aqui a gente vai ver as consequências que essa ação de Davi teve na casa dele. Porque, vamos lá, gente, algo que as pessoas não gostam muito de falar, mas tudo que a gente faz, gente, tudo que a gente faz, ele tem que ter uma ação, toda ação tem que ter uma reação. Então, se você pecou, você vai colher os frutos dele. Você tem consequência, para tudo tem a consequência. Se você faz coisa boa, tem consequências boas. Se você faz coisas ruins, tem consequências ruins. Não tem como a gente fugir das consequências. Mônica, mas você não entende, eu me arrependi demais. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais eu faria isso, jamais, jamais, jamais. Tá, amados, você vai ser perdoado. Se você se arrependeu de verdade, você é perdoado. Mas as consequências, ela vem. Esse é o problema, porque a gente acha que pelo fato da gente errar, pecar, a gente pedir perdão, tá tudo certo. Tá tudo certo entre você e Deus, ele te perdoou. Só que as consequências, ela vai vir. Vai vir. Mônica, mas é porque eu não tava, sabe, eu não tava nem firme, eu nem tinha aceitado Jesus, eu nem tava no meio desse negócio, eu cometi um pecado lá agora que eu tô conhecendo. Tá bom, você vai ser perdoado, você vai ser introduzido no evangelho e sua vida vai ser abençoada, só que vai ter consequências. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, bem rapidinho. Se uma pessoa que não conhece Jesus, ela mata, ela rouba, ela faz um tanto de coisa lá, aí ela fez isso tudo e no dia seguinte ela conheceu a Jesus e ela se arrependeu de tudo, ela se arrependeu de coração de tudo que ela fez. Ela se arrependeu, pediu perdão, o Senhor perdoou ela. Só que o que acontece? Aí ela não vai mais pagar pelo que ela fez? Pois é, vai. Por isso que eu tô te falando com vocês, gente. Tudo existe consequência para tudo que a gente faça. Que a gente venha pegar o exemplo que Davi sofreu aqui, para que a gente não venha passar por esse sofrimento. E sabe qual que é o problema? Que dependendo da situação, dos nossos erros, dos nossos pecados, não vem só sobre nós. Não é só sobre nós. Porque Davi, ele pecou. No passado ele pecou, ele ficou com a mulher de um homem e ainda matou esse homem, mandou esse homem para morrer. Só que o pecado que Davi cometeu lá, as consequências veio de ser paga na casa dele, na família dele. Porque vai falar que o filho dele se levantou, um filho dele se levantou contra Davi, perseguiu Davi. Davi teve que sair, esconder do próprio filho. Ele teve que sair da casa dele, da cidade dele, esconder do próprio filho, porque o filho queria matar ele de todas as formas. Também vai falar que um dos filhos de Davi estrupou uma das filhas dele. Pois é, o irmão estrupou a irmã. A casa de Davi virou uma bagunça por conta de um erro que ele cometeu no passado. Erro esse que ele poderia ter evitado fazendo o que ele foi chamado para fazer. Simplesmente era para Davi estar na guerra, porque Davi ele era rei, mas ele também era guerreiro. Ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer para poder ficar no conforto. Que a gente não venha deixar de lutar nossas guerras com medo, ou pelo fato de termos alguém para fazer isso por nós, que a gente não venha nos acomodar, porque o inimigo vai nos atacar nesse momento. E se a gente não tiver em ação, em vigilância, não vai... Ah, Mônica, mas o que eu faço? Porque eu não consigo resistir. Vou dar uma chave aqui para vocês, vou dar uma receitinha que está lá em Mateus 26, 41. Sabe o que diz? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês entendem isso? A nossa carne é fraca. A gente tem que vigiar o tempo todo. A gente tem que estar buscando, vigiando em oração o tempo todo, porque a gente pode cair. Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus, e ele caiu. E aconteceu isso tudo na casa dele, porque ele pecou e ele errou lá na frente.
um pecado que primeiro ele só olhou, ele desejou, aí ele mandou buscar. E sabe, foi um pecado em cima do outro, um pecado em cima do outro. E isso é o que o inimigo faz na nossa vida. Se a gente não abrir o olho, ele vai fazendo isso. Quando a gente vai ver, já tá uma bola de neve tão grande que a gente não consegue resolver. Só que a conta vai chegar. Em nome de Jesus, que a gente aprende com essa história hoje, para todas as vezes que a gente estiver em uma situação onde que a gente tem que fazer como José, fugir, como ele fugiu daquela mulher, da mulher de Potifar, que a gente tenha que fazer a mesma coisa, que a gente não venha ficar brincando com o pecado, que a gente venha fugir do pecado. Porque o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Em nome de Jesus que ficamos com essa lição. Fique todos com Deus, a paz do Senhor Jesus.